Subarashi, amazing, fantástico! É isso que eu tenho para dizer logo no começo do vídeo para Black Clover, seu 100º episódio, meu querido e minha querida Kohai, que eu duvido que você não tenha ficado hypado com o próximo episódio. Eu duvido que você não tenha revisto alguma cena desse episódio, pois ele foi épico, foi fantástico, desde o começo até o final. Quem já não ficou com uma hype danada para saber mais do Asta e da nova espada dele? Quem não ficou fascinado ao ver o Yuno como elfo, só que controlando sua mente? Quem não está, digamos que torcendo para que o Urihito acabe com os Cavaleiros Mágicos? Para todo caso, meus jovens, esse episódio foi bom, seja pelos heróis, pelo vilão, foi fantástico desde o começo até o final. Eu fiquei fascinado, tô mais hypado, tô mais fanboy de Black Clover e eu sei o que vai acontecer, só que eu posso dizer que essa foi a primeira grande luta desse grande arco que está por vir. Foi uma das melhores lutas, então se prepare. Em todo caso, a obra foi muito inteligente em ter utilizado o uso de Haruka Mirai, a primeira opening de Black Clover. É usado nos momentos mais épicos e dá aquela nostalgia, aquela opening favorita dos fãs. Então eles foram muito inteligentes em terem colocado ela na trilha sonora como a luta do Urihito contra o Asta e o Yuno. Além do mais que, como eu falei, a gente teve o Yuno elfo, a gente teve o Asta com a nova espada e a gente nem teve enrolação nesse episódio. Foi aquele episódio que Black Clover levou a sério e quis dar, digamos que, uma sensação de prazer, de satisfação para o fã que estava assistindo. Então eu vou ressaltar como foi, o que eu achei, o que eu gostei. Vamos falar agora de Black Clover e seu 100º episódio, mais conhecido como A Vitória de Urihito. Terem feito o Yuno não ter perdido sua consciência, ou melhor dizendo, ter despertado, digamos que com o poder de elfo, foi muito inteligente. Afinal, deram para, digamos, um personagem importante, principal, tão importante quanto o protagonista, um poder mais novo, tão apelão quanto ele já é. Digamos que com isso a mana dele ficou em outro nível, afinal a magia de reencarnação fez efeito. Ele está, digamos que, sob o estado de um elfo, mas o que acontece é que ele não é um elfo, pelo fato do que o corpo dele se transformou pela magia, só que a consciência dele continua sendo de humano, ou seja, o elfo não está conseguindo possuir o corpo dele, ou a vontade do Yuno é maior que a do elfo e ele consegue manter a sua consciência. Afinal, foi graças às palavras de Asta que ele reagiu e conseguiu, digamos que, despertar, pelo fato de ter lembrado da promessa, que foi algo que foi um flashback dos primeiros episódios, que eles iriam competir para ver quem seria o primeiro rei mago, para fazer que fosse um reino, digamos que de todas as classes, que a família dele pudesse ficar bem. Esse foi o flashback, digamos que necessário, que fez o Yuno acordar, só que foi muito inteligente da obra ter feito isso no 100º episódio, um dos melhores momentos de Black Clover, e foi essa memória que fez o Yuno despertar e, digamos que, manter a sua consciência, e assim ele consegue salvar Asta de um golpe que poderia ser fatal. Então foi incrível, digamos que, a volta de Yuno, só que com o poder, a magia de reencarnação de elfo. Foi um momento legal pelo fato de que o Yuno mostrou que ele está consciente de si, que ele foi mais forte que o elfo. Digamos que a mana dele pode ter sido transformada, o corpo dele pode ter sido modificado um pouco com a aparência de elfo, mas ele é o Yuno, um cavaleiro mágico do reino de Clover, e isso nunca vai mudar. Então foi muito interessante o Yuno próprio ter sentido, digamos que a magia, a mana, a alma, mas ele está consciente ainda da sua alma e do seu propósito, e a força de vontade dele é maior para que ele consiga continuar no corpo dele. Então você sabe, meu querido, que o episódio já vai ser épico quando eles fazem a primeira luta ser uma preparação para o prato principal, se é que você me entende. Pelo fato de que o Yuno e o Asta realmente ganharam a primeira luta. Só que digamos que não foi bem assim o episódio inteiro, não é mesmo? Mas ressaltando a primeira luta, antes de falarmos da melhor parte do episódio, devemos destacar, digamos que, a encarada do Yuno. Sério, ele só encarou o Klaus só encarou ele, foi uma amostra de mana um para o outro, tipo, quem era mais forte que o outro, que fez com que a base do Byakuya quase desmoronasse, tanto que o próprio Asta fala que só a encarada dos dois estava fazendo quase, digamos que, tudo cair em cima deles. E foi legal pelo fato de que a luta realmente começa. Digamos que o Klaus fala que os humanos são irritantes, que eles não param de atrapalhar os planos deles, e por conta disso, eles, elfo, acabarão com todos os humanos e fazerão com que todos os seus companheiros voltem para o corpo que deveria ser deles. E acontece daí que o Yuno já responde: você que vai sair do corpo do meu senpai aí, seu Konoyaro. E acontece que a luta começa. Resumindo, os elfos fizeram uma magia combinada de fortaleza. Eles ressaltaram que, diferente da era deles, essa era tem uma magia, digamos que mais talvez desenvolvida, eles conseguem fazer uma combinação melhor, ou seja, eles conseguiram utilizar-se da magia dos humanos de uma forma muito melhorada. E o fato é que eles criam uma fortaleza gigante, que tipo, se você vê a magia do elfo, a quantidade de mana que eles já exalam, a magia ser grandiosíssima. E acontece que o Yuno não deu pra trás não, ele até manda: Asta, pode deixar que eu dou conta disso aqui, você tira a mimosa daqui, vocês dois fujam.
E o Asta começa a rir, tipo falando, você acha que o protagonista desse anime aqui é quem, meu amigo? Então vemos que o Asta só pede para a Mimosa, digamos que ir para trás, ele entra na Kuroiform, o Yuno faz a fusão de espírito, ainda mais com, digamos, o feitiço de reencarnação de vento, então os dois só partem para cima, eles quebram a fortaleza dos elfos e os derrotam. Simplesmente foi isso que dá para ressaltar, nem tem muito o que falar, mas foi um combate épico na minha opinião. Para todo caso, essa foi a primeira luta, agora vamos falar de uma parte interessante que tem relação com o Asta e com o Yuno e com suas transformações. Uma coisa bem interessante e relevante de se destacar foi dessa luta, que digamos que o Yuno e o Asta estão no mesmo nível, mesmo o Yuno tendo ficado no nível acima, afinal ele está agora no modo, digamos, 2, a fusão de elfo versão elfo, ou seja, sua mãe está em outro nível, seus poderes também, a gente notou isso no episódio, a gente viu que o Asta ainda alcançou ele com a Black Form, algo muito relevante pelo fato de que a gente não viu o Asta realmente a sério em um combate contra elfos usando a Black Form. A gente viu contra o Raya, mas ele mal utilizou desse modo. Então, acreditando, podemos dizer que a Black Form chega no nível da magia de elfo. Pelo menos foi isso que nos mostrou nesse combate, afinal ambos ficaram no mesmo nível, não teve um acima do outro. Talvez o Yuno ficou um pouco mais, ele conseguiu ainda contornar a situação na luta contra o Urihito, que é algo que a gente vai falar já já. Mas para todo caso, o Kraus lá, o outro companheiro do Ser Dourado, foram derrotados, eles ficaram inconscientes, a gente viu que o Yuno e o Asta já estavam ficando felizes, a Mimosa falou que os dois estão incríveis, o próprio Raya, digamos que admite que a transformação do Yuno está no outro nível e ele mal acordou, e o Asta já era incrível antes. A luta de Urihito, Yuno, Asta foi literalmente botar as crianças para dormir, por conta que a gente viu que o Urihito, sem piedade, acabou com Asta. Sendo honesto com vocês, com o Yuno só foi no final, porque o Yuno ainda conseguiu contornar a situação, porque ele consegue sentir claramente a magia do Urihito, porque ele possui a magia de reencarnação de elfo. Mas o Asta, ele realmente foi massacrado, deu até dó do protagonista, pelo fato que o Urihito já chega, pega a espada dele, digamos que converte na magia, ele se teleporta, digamos que o Asta nem consegue sentir o ki dele, é como se a mana se juntasse à magia da natureza, como o próprio Yuno falou que consegue sentir, então o Yuno, digamos que excede a mana dele, empurra o Asta para longe, só que acontece que o Urihito pega a espada do Asta e no momento que o Asta seria acertado, foi o momento que o Yuno conseguiu salvar ele. E daí a gente viu que a partir desse momento a trilha sonora começa a tocar, a gente viu que o Yuno começa a lutar contra o Urihito, o Asta vai pra cima usando golpes físicos da espada, a gente viu que o Urihito está com ambas as espadas que eram originalmente dele, então o Asta começou, digamos, a ter uma dificuldade, e o Yuno também, porque todos os golpes que eram feitos, o Urihito, digamos que repelia, sugava a mana e mandava de volta. Afinal, é essa uma das funções da espada do Asta, que era originalmente do Urihito. E isso é algo que dá raiva, pelo fato que o Urihito, ele consegue muito bem utilizar a espada dele, porque ele já tá acostumado. Só que o Asta já tá há mais de 50 episódios e não sabe nem como, digamos, sugar a mana, a magia e utilizar-se a seu favor. E isso é uma coisa que dá raiva, afinal o Asta tem que aprender a usar suas espadas. E o Urihito, digamos que já sabe usar, e o Asta deveria, afinal é a espada do Asta também. Mas que o Urihito é tão bondoso que ele colocou o Asta até para tomar banho no meio da luta, pelo fato de que ele usou só um dos feixes de luz da sua espada, jogando o Asta para longe, quebrando paredes, e assim ele perde a Black Form, fica inconsciente e fica no fundo do mar sem poder mexer o corpo. Nesse momento vemos que o Yuno já contorna a situação e usa a tempestade espiritual, ele manda o Urihito para longe com vários feixes, só que nem isso adianta, por conta que ele consegue absorver a magia rapidamente e joga para o Yuno. Então vemos que mesmo assim ele consegue criar algumas meio que aberturas e começa a lutar contra o Urihito nos céus, longe da base do Byakuya. E nesse momento ele estava criando um plano que o Urihito não percebeu, por conta que enquanto ele mandava vários ataques, ele estava criando um ataque por trás. Afinal, ele estava no local onde havia ventos fortes, ele estava entre nuvens, ele estava no céu, e é o local perfeito para que ele crie a zona de mana, a tempestade, magia espiritual celestial de vento, que eu não me recordo o nome ao certo, mas misturei um monte de nome de magia do Yuno. E nesse momento que ele utiliza-se do golpe supremo dele, pelo menos no momento atual, digamos que o Urihito, como nada, começa a sugar esse golpe. Só que nesse momento foi criada uma abertura, pelo fato de que enquanto ele suga um golpe, como é que ele vai conseguir se defender? Ele só tem uma outra espada para conseguir aguentar os impactos do ataque. Só que aí vemos que o Asta mostra porque ele é o protagonista de Black Clover. Ele só pega na espada de volta, entra na Black Form, excede o limite como se não fosse nada, digamos que quebrando-se
por conta de que ele literalmente quebra o chão, digamos, de onde Raya estava e sobrevoa até chegar no local onde o Yuno estava. E nesse momento foi uma cena que começou a tocar Haruka Mirai, a gente ficou perplexo. O Raya falou, como é que esse moleque tá vivo ainda? O Asta só fala, o Yuno é meu rival. E o Yuno fala, Asta ore no Raibaru. E nesse momento os dois, digamos que causam um grande impacto e Yurihito consegue se defender, digamos que com a outra espada dele. Só que nesse momento essa outra espada se torna do Asta. Afinal, devido ao impacto e de ter bloqueado, digamos que o ataque tanto de Asta e de Yuno com sua outra espada e estar absorvendo, digamos que o golpe celestial do Yuno, acontece que Yurihito acaba largando sua outra, ele meio que solta ela. Então acontece que o Asta pega a espada que foi solta, só que nesse mesmo momento que o Asta segurou na espada, Yurihito absorve toda a zona de mana tempestade celestial de Yuno e manda de volta para eles. E eles estavam do lado, eles estavam na cara do Yurihito, eles estavam pronto para receber um tapa mágico. E foi esse tapa mágico que eles receberam. Eles receberam o ataque do Yuno, só que 10 vezes mais forte, na minha opinião. E acontece que o episódio se conclui assim, com o Yuno e o Asta meio que tentando se defender do golpe. Digamos que o Yuno, ele até cria, digamos que um vento em torno da Mimosa, talvez para segurar o impacto, talvez para que ela se protegesse, ou algo em torno disso. O maior problema é que vemos que a base do Byakuya foi extremamente destruída, ela foi obliterada. Digamos que todos os elfos, cavaleiros mágicos, todos eles se protegeram do impacto desse golpe, pois eles sentiram, eles viram, digamos que essa quantidade enorme desse ataque mágico. Então vemos que o episódio acaba, ele se conclui com Asta inconsciente, digamos que em torno daquele mar, daquele, como posso dizer na verdade, daquele riozinho que tem na base do Byakuya, e acontece que daí o Grimório dele está absorvendo essa espada nova e digamos que se tornou a espada nova do Asta, a Tadashi no Ken. Mas então era isso, meu querido senhor, minha querida senhorita, meu amado Kohai, que eu queria falar sobre o 100º episódio de Black Clover, falar como foi a parte principal, o que eu mais gostei, o que eu achei, pelo fato de que ele foi muito perfeito, sério, subarashi para esse episódio, pelo fato do que a animação desse episódio foi boa para Black Clover e para Pi-Hold. Eu quero dizer que a animação foi boa para o anime, porque a gente já está acostumado com uma animação, digamos que pior. É só você lembrar de uns 2 ou 3 episódios passados. Então eu posso dizer que eles estavam aguardando, digamos que os melhores animadores, talvez um orçamento maior, para se dedicar nesse episódio. Por isso que os outros foram meio que inferior, para que esse episódio fosse de uma qualidade superior. Esse episódio, em termos de história, de personagens, eu diria em termos de animação, bate o episódio 83, que foi quando os touros negros chegam para salvar o Firaro. Me lembra também o episódio que o Yuno se transformou com o espírito de vento contra o Riro, ainda no Royal Shiken. Então eu diria que esse episódio até supera um pouco esses dois em termos de animação e dá uma hype tão grande para a próxima semana. Então, em termos de animação, Black Clover arrasou, porque a gente já está acostumado com a qualidade da animação. Então, quando eles fazem uma qualidade, digamos que superior, a gente tem que exaltar e elogiar, porque para o anime em questão, para o estúdio, foi muito bom. O que eu gostei de ver é que eles focaram na derrota de Asta e Yuno para Yurihito, e isso é muito justo e é muito necessário, pelo fato de que o Yurihito é um dos grandes vilões desse arco, desse enorme arco, para falar a verdade, porque ele é um arco meio que divide em 2 partes, ou até em várias, mas você vai entender com o tempo. Para todo caso, o Yurihito é muito um personagem importante para esse arco. Eu diria que foi necessário mostrar o quão poderoso ele é, derrotando, digamos que, ambos os personagens principais, protagonistas da obra, pelo fato de que a gente viu desde o começo o Yurihito mal tinha pego a espada que absorve magia, que é do Asta, e ele já estava dando conta dos dois. Ele se teleportou, digamos que mesmo sem a espada, talvez ele conseguiria acabar com os dois, só que acontece que com a espada ele mostrou realmente o nível do poder dele. Então eu diria que com ou sem espada, o Yurihito é incrivelmente poderoso, e a gente teve isso com esse episódio. O fato que, digamos que o líder dos elfos, o nível extremo de poder dele. Então eu diria que já foi mostrado nesse episódio um pouco disso, além de falar que eu gostei da animação, gostei de ter visto o Yuno apelão, querendo ou não, eu diria que o Yuno que foi o astro desse episódio, ele coordenou a situação, ele meio que deu o suporte para que o Asta finalizasse várias situações, vários golpes. Tanto que é só você ver a metade do episódio, ele criou um golpe que prendeu o Yurihito para que o Asta atingisse. Nota que tanto o Yuno como o Asta se ajudavam, mas eu diria que o Yuno, além dele controlar a situação, dá oportunidades para o Asta e ainda conseguir contornar a situação e aos poucos ir desviando dos golpes do Yurihito e se aproximando mais, eu diria que o Yuno
Yuno foi, digamos que o astro, e foi incrível e se mostrou extremamente poderoso com a magia de encarnação dos elfos. Ele se mostrou, digamos que, um bom usuário. Para todo caso, não vou tirar o mérito do Asta, ele foi muito bom, ele foi muito bem, eu diria, na batalha. Devemos lembrar o fato de que o Yuno, ele ganhou uma magia nova, o Asta só estava com a magia habitual dele. A gente vai ver agora o Asta com essa espada nova, provavelmente a gente vai ver, digamos que, talvez uma transformação nova, ou um upgrade na transformação, ou a gente vai ver ele utilizando-se dessa espada, o que ele pode fazer. Para todo caso, foi excelente, tanto Yuno como Asta, eles arrasaram. Claro que eu já deixei no vídeo minha preferência para quem eu achei que foi realmente incrível, realmente foi épico, foi o Lirito. Ele se mostrou ser, digamos que, um grande vilão dessa parte do Black Clover. Mas quero que você me diga nos comentários o que você achou, o que você gostou, qual foi sua cena favorita, o que você achou do Lirito. E para todo caso, eu ainda tenho cenas para falar com vocês, como por exemplo, vocês sabem que eu meio que tenho um chip aí no Asta e na, como eu posso dizer, na Mimosa. E eu posso dizer que eu gostei muito de ter visto ela com o rosto fofinho, porque, digamos que ela tava toda envergonhada que o Asta que tirou ela daquela cruz se salvou, e ele só ter pego ela, digamos que pela cintura, ela já ficou toda com o rosto vermelhado, agradecendo. Então foi uma cena bem fofinha, assim, tipo, pra quem shippa esse casal, que achou muito fofa da Mimosa. Pra todo caso, mas tendo falado dessa cena, vamos falar ainda de outras duas cenas que tem relação com os touros negros. Com vocês, as duas cenas, a primeira é a do Yami, digamos que sendo uma cena meio engraçada. Ele passa toda a situação para o Fígaro, ele fala que ocorreu com o reino enquanto ele tirava um sono de beleza. Daí o Fígaro fala que ele quase morreu, como é que o Yami pode estar pensando isso sobre ele? E o Yami fala, mas eu me preocupei com você, eu mal dormi. E daí o Fígaro nota que não é uma verdade isso. Foi muito engraçado, porque ele vê que o irmão dele provavelmente está transformado em um elfo desde o começo, ou ele estava sendo possuído por alguém. Então por isso que ele quase foi morto pelo Urangros. Então provavelmente a gente vai ver algo em torno do Fígaro e de seu irmão nesse arco. A gente vai ver ele agora dando suporte para o Yami, provavelmente no próximo episódio ou na próxima parte que mostrar os dois. O que eu posso dizer é que, falando de outros membros dos Touros Negros que apareceram, achei de grande destaque ter mostrado o Magma meio frustrado, meio determinado. Ele está treinando por conta que o Asta, Uruko, a Noer estão dando a vida deles para lutar contra o Byakuya. Ele nem sabe que o amigo dele foi se transformado em um elfo, se ele soubesse disso. Mas, para todo caso, ele tá meio que dedicado, tá dando o máximo dele. E devemos notar também outra cena que ainda tem ligação com essa, que foi a Vanessa ouvindo tudo isso dele e sentada só observando porque ela iria visitar o Fígaro. Então provavelmente quando eles aparecerem novamente é porque eles já estão voltando para a capital real, ou se eles foram avisados pelo Fígaro de alguma coisa. Mas para concluir agora de vez, o que eu mais queria destacar já nesse vídeo sobre esse episódio, um fato bem interessante sobre a espada, digamos que do lar demoníaco, ou algo em torno disso. Eu não lembro bem qual é o nome da espada que absorve magia do Asta e do Lirito. Foi algo muito interessante que deve se destacar, foi o fato do Raya ter falado que uma das funções dessa espada é absorver magia. Há várias delas. Então o Lirito apenas usou uma delas. Então quais serão as outras? Afinal, a gente ainda não sabe, por conta que o Asta não sabe nem controlar a espada dele, mas veremos isso com o tempo, se tem que ter uma ligação com o controle de magia. Agora que está com o Lirito, pode ser que ele mostre o poder necessário dessa espada, pode ser que quando volte para o Asta ele mostre. Bom, a gente vai descobrir assistindo, mas a sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente veremos mais do Elfos. Afinal, se baseando pela prévia, a gente viu que o Uruk vai se reunir, digamos que com os outros. Talvez a gente até tenha a sorte já de ver o Patori e o Lirito juntos, quem sabe? Para todo caso, para isso acontecer, ou o Patori vai para onde o Lirito está, ou o Lirito vai para o reino de Clover, não é mesmo? Mas a gente viu que vai ter um grande foco também nos Royal Knights, os sobreviventes deles. A gente viu que o Asta meio que está bem, ele não foi, digamos que, totalmente morto, então ele vai despertar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer e qual será a situação que eles irão tomar. Afinal, eles, digamos que, estão em baixas, eles perderam vários membros, eles irão lutar ou voltarão para o reino? E os Touros Negros, será que teremos mais deles nos próximos episódios? Ou melhor dizendo, no próximo? Bom, assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo do Black Clover Mata na